Olá, segundo ano do Colégio Progresso, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e se cuidando, se protegendo aí, né? Dessa pandemia do coronavírus, tá bom? E hoje nós temos mais uma aula de música do tio Paulo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto muito importante que envolve a música do Alone, né? A música Alone do Marshmello, melhor dizendo, e também a música Happier também do Marshmello. Nós vamos falar um pouquinho sobre timbre. O que é o timbre? Timbre é característica de cada som. Apesar que vocês talvez já devem ter visto na apostila do primeiro ano algumas características dos sons, sobre ondas sonoras, e esse ano ainda nós vamos ver ainda na apostila mais sobre os sons, os timbres e diversas coisas. Então o que acontece? O timbre, ele tem um som característico, ou seja, esse daqui é o som da escaleta, certo? Quando você ouve uma escaleta, você sabe que é uma escaleta. Quando você vai ouvir por exemplo, você vai ouvir um piano. Se ouve um piano, aquele momento que você ouviu o piano, você já sabe que o piano, o som já vem na sua mente e fala, opa, aqui, esse daqui é o som do piano. Aí você ouve, por exemplo, uma guitarra. Esse daqui é o som da guitarra. É um timbre, é um tipo de som, né? Uma característica. A bateria tá tocando lá, tal. Opa, esse aqui é o som da bateria. Ah, o pandeiro, é o som do pandeiro. Isso. Som de palmas. Então, o que acontece, gente? Essas características dos timbres, né, essas diferenças que definem o som, né, de cada elemento que nós vemos nas músicas, né, que é uma junção de vários sons, né? Mas o que eu quero, qual é o ponto que eu quero chegar? Existem nessas duas músicas que nós estamos estudando, elas são de característica de produção de música eletrônica, que é o que vocês gostam muito, né? Então é por isso que o tio Paulo está aqui, né, passando essas músicas, e posteriormente nós vamos ver outras músicas que envolvem a nossa cultura brasileira, tá certo? E essas músicas, elas são todas internacionais. Então o que acontece? Essas músicas, não só essa, mas como várias, elas são feitas com vários instrumentos e com vários elementos sonoros, certo? Por exemplo, a música Happier e a música do Alone. Nós temos elementos de timbres só de teclado, nós devemos ter mais ou menos uns 8 sons de teclados, um diferente do outro, que nós chamamos de sintetizador. Sintetizador é um tipo de teclado que tem uma variedade de milhares de sons, né? Que você consegue dar aquele som da música eletrônica, né? Na próxima aula o tio Paulo vai ligar o teclado para demonstrar para vocês melhor esses sons, esses timbres. Mas o que eu quero o ponto que vocês entendam, o ponto que eu quero chegar é que vocês entendam que o que nós estamos tocando na escaleta é a melodia. Então a melodia nós estamos pegando como base aquilo que está sendo cantado, né? Por exemplo, na parte do Marshmello. Enfim, tio Paulo não sabe cantar a música em inglês. Então nós estamos tocando essa parte da melodia. Por trás dessa parte que o cantor está fazendo, nós temos o quê? Temos o piano, depois entra a bateria, entra o contrabaixo, entra outros sons de teclados, entra som de guitarra. Então são vários instrumentos junta todos
instrumentos selecionados para aquela música e assim é tocado. E a escaleta, por ela ter lá atrás ser desenvolvida como um instrumento para melodia, embora é possível fazer harmonia, que também vocês vão ver posteriormente o que é harmonia e o que é melodia. Então, melodia nós estamos fazendo a voz principal, que é aquilo que o cantor está cantando, ou às vezes um tema, né? Quando nós pegamos talvez o tema, por exemplo, do Ayrton Senna. Esse é um tema instrumental, embora tenha um monte de instrumentos, mas a melodia principal é essa. Assim é a música. Param, param, paranana. E no Alone já é um pouco variado. Nós temos um pouco de melodia com uma quantidade, né, do cantor, né, expressando ali, cantando a música, e nós temos as partes que são eletrônicas, que são vários instrumentos tocando juntos. E o que acontece? Nós estamos pegando a voz principal. O que seria a voz principal? É a voz da melodia, onde que vai direcionar a gente, aonde quando nós ouvimos a música, nós sabemos qual música é. Tá certo? Então, assim, cada instrumento ele tem o seu timbre, né? E uma coisa que é muito interessante, por exemplo, as escaletas. Vamos falar das escaletas. Tio Paulo tem uma escaleta, certo? O som dessa escaleta, por mais que seja da mesma marca, se eu comparar uma escaleta com a outra, o som não vai ser igual. É muito difícil você ver um instrumento que é confeccionado, né? Ele não é um instrumento eletrônico, né? E ter o som igual. Por exemplo, eu posso ter dois violões da mesma marca, do mesmo modelo, feito com com a mesma madeira, feito com o mesmo profissional que se chama luthier, e na hora de tocar os dois violões, o primeiro e o segundo, quando eu for comparar, o som vai estar diferente. O porquê disso, professor? Sabe o que acontece, a diferença desses sons? A parte, vamos falar do violão agora. A parte da madeira que foi confeccionada, de cada um desses dois violões que eu citei, elas são diferentes. Por mais que é uma parte de um tamanho expressivo de madeira, e na hora que vai formar o instrumento é diferente. Ah, mas a escaleta é de plástico, é tecla, só que por dentro tem palhetas, pequenas palhetas de metais. E essas palhetas elas podem ter espessuras diferentes, não sendo espessuras exatas. É aí que mora o segredo do som e você saber diferenciar. Tá certo? Então, o que nós vamos ter que ter como base? Colocar em mente que o que nós estamos fazendo é o som da melodia principal, assim como nós fizemos a do Alok, né? Então tá, eu vou passar tocando só com um dedo, somente com um dedo, a primeira parte da música do Alone. E depois eu vou colocar os dedos que vocês vão ter que tocar e vão utilizar os dedos e vamos relembrar os números. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. O polegar é o 1 e vai seguindo. 2, 3, 4 e 5. Então vamos lá. Primeira parte.
Repetindo. 2, 1 e 3. Então, o que nós vamos fazer? A primeira nota, eu vou usar o dedo 2, segunda nota, o dedo 1, e a terceira nota, o dedo 3. Fá sustenido, Ré e Lá. Então, vai ficar assim, ó. 2, 1, 3. Agora vem a próxima parte. Mi, Fá sustenido, Mi. Eu vou usar 1 e 2. Vamos lá, primeira e segunda. Legal. Agora, na próxima parte, eu vou tocar dedo 3 e dedo 2. Olha só como é que vai ficar. Dedo 3. Tá? Dedo 3, dedo 2, dedo 3 e dedo 2. Três, 2, 3, 2. Sol, Fá sustenido, Sol, Fá sustenido. Então agora é importante vocês usarem os dedos corretos. E agora a próxima parte nós vamos fazer o quê? Eu vou usar o dedo 1 e dedo 2 para tocar o Mi e o Ré. Então eu fiz Sol e Fá, depois eu vou fazer Mi e Ré, usando 2 e 1. Então ficou dessa forma, ó. Certo? Até aí, nós temos que usar os dedos certinho, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Eu falei sobre o timbre, né? Nós vamos estudar sobre isso e ver esses vários elementos que eu falei da música, né? Do Alone, do Marshmello, a música Alone, melhor dizendo, e para vocês entenderem, né, de como foi construída e por que tem tanta instrumento tocando ao mesmo tempo, e às vezes pode até causar você fala, nossa, mas tem uma nota que não tá batendo, e às vezes não é que não bate, existem vozes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Isso daqui que ele tocou, ó, Fá sustenido, Ré e Lá é um acorde. O que é o acorde? Existe a nota que é única, sozinha, nota Ré. E existe o acorde de Ré. O acorde é um grupo de notas, no mínimo 3 notas. Então ele fez Fá sustenido, Ré e Lá. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está tocando em cima do acorde de Ré, ó. Esse é o acorde de Ré. Mais grave. Então, ó, se fosse para tocar na região mais grave, ó. Então, as 3 primeiras notas, ó, está em cima de um acorde de Ré. E vocês vão começar a estudar as escalas de como inicia, como forma esses acordes, e nós vamos envolver a harmonia e a melodia, tá? Então a aula de hoje, pessoal, foi para nós entendermos melhor a questão dos sons, dos timbres, tá bom? Na aula anterior, o tio Paulo foi bem adiante, né, em algumas partes. Eu só vou passar um único detalhe, que é
a questão das duas músicas, né? Então nós temos duas músicas para estudar, a Happier e Alone, ambas do Marshmello. Então nós temos uma missão, né, grande, aproveitar que nós estamos em casa para nós fazermos aí os nossos estudos e praticarmos bastante. Dúvidas? Chame o tio Paulo, tá bom? Tá bom? Sobre os timbres, né? Resumindo, seria a variedade dos sons, né? As características que cada um dos sons tem, né? Se você ouve a voz do tio Paulo, você vai reconhecer a voz do tio Paulo. Quando você ouve a voz da tia Binha, você reconhece a voz da tia Binha. Quando você ouve a voz da tia Cris da Educação Física, você vai reconhecer a voz da tia Cris da Educação Física. Por que você reconhece? Porque o som da minha voz, da tia Binha, da tia Cris, são sons diferentes. Então, eu tenho um timbre de voz característico, a tia Binha tem um, a tia Cris outro, e cada um de vocês tem um timbre de voz característico, que é chamado de timbre. Então, possa ser que vocês falem parecido um com o outro, mas vai ser muito difícil de ser idêntico, né? A não ser quando a pessoa tem o dom de imitar. Mas, ainda assim, se nós colocarmos para ver a frequência sonora da voz, teria uma diferença. Então, o timbre é isso, né? É a característica dos sons e essa diferença. Tá bom, crianças do segundo ano? Tio Paulo com muita saudade de vocês. E mais uma semana de aula. Treinem bastante, pratiquem e até a próxima aula. Até lá!